Boa noite. Nós estamos hoje encerrando o projeto, o lançamento do projeto Décadas de Dança, Preservação e Compartilhamento do Acervo Gouveia Vanneau. Este projeto pôde ser realizado com o apoio da Lei de Fomento à Dança, o 12º Prêmio de Fomento à Dança, que pela primeira vez acolheu um projeto semelhante, que até então era mais voltado a grupos com montagens de espetáculos. E foi a primeira vez, então, que um projeto como o nosso foi contemplado, pensando em preservar essa nossa arte tão efêmera que é a dança, que nós temos sempre temporadas curtas, o período de ensaio é muito superior ao de apresentações, e marcando uma evolução histórica, porque nós começamos, o Maurice Vanneau e eu, nossa parceria artística teve início no Teatro Galpão de Dança, em meados dos anos 70, e nós fomos o primeiro grupo a nos apresentar ali, naquela casa de espetáculo, que era assim bem anticonvencional, sem coxias e com o piso não muito bom, mas foi justamente por isso que ela teve essa empatia com quem queria desenvolver um trabalho menos convencional e com uma linguagem investigativa, voltada à pesquisa de linguagem. Nossa, que houve? Não é uma bomba. Não. É só uma explosão. Não é uma bomba. E nós podemos dizer que ali no Teatro Galpão foi marcado o berço da dança contemporânea paulista, porque ali era um espaço que favorecia a você experimentar as ideias, mas nós, o Naum aqui presente, e eu também tínhamos a sorte de contarmos com grandes realizadores do teatro, como é o caso do Naum, em relação ao grupo do Viola, como é o Maurice em relação ao meu próprio trabalho, que eles sempre concederam um acabamento visual primoroso e maravilhoso, com o domínio de todas as linguagens. Então, eu digo que o Naum e o Vanneau, para mim, eles têm esse grande ponto em comum de serem homens de teatro completos, artistas completos que dominam as várias linguagens teatrais. Eu quero agradecer a Silvana, onde está, ao SESC, que acolheu esses vários eventos, porque tivemos o lançamento do site com a performance da Vânia no primeiro dia, depois tivemos a conversa com o pessoal que organizou o acervo no segundo dia, o workshop da Vânia durante 2 dias, sábado e domingo, e hoje, com essa mesa redonda, nós temos o último dia. E, então, o SESC acolheu essa proposta e permitiu esse desenvolvimento de várias etapas, então eu agradeço bastante. E falando, resumindo, esse acervo agora ele poderá ser consultado pela internet, que vocês devem ter recebido, tem aqui o endereço www.acervogouveia-vanneau.com.br, nos vários assuntos, se quiserem vídeos ou fotos, ou um artista determinado, vocês clicam que vai aparecer. E a equipe que não sei se tem alguém presente da equipe que organizou o acervo. Ah, sim, a Luciana e o Bruno. E mais alguém? Felipe. E o Felipe.
eles tiveram um dia onde eles expuseram ao público o processo. E então eu vou falar aqui bem rapidamente, como introdução, que houve primeiro uma organização dos clippings e depois toda uma organização das fotografias, programas, cartazes, desenhos, convites, folhetos, vídeos, que agora eles são todos organizados, e esses materiais podem ser consultados, foram acondicionados, né, em arquivos PDF, TIFF e JPEG, e podem ser consultados tanto digitalmente, quanto se algum especialista quiser fazer uma visita e para ter o objeto materializado, então marcará, vai agendar comigo uma visita para eu receber esse pesquisador. Então, eu queria completar a minha apresentação. Eu falei do Naum. O Cerrone, em 2006, ele foi responsável por uma exposição maravilhosa que aconteceu, Maurice Vanneau, artista múltiplo, quando o Vanneau completou 80 anos de idade, e o Cerrone, com uma sabedoria assim absoluta, ele soube extrair o fio condutor, que foi a própria casa, nossa própria casa, do modo como o Vanneau, na época, acondicionava os materiais. Então, ele trouxe para cá, foi aqui também no Sesc Pinheiros, inclusive mobiliário, objetos e todo o material também de figurinos, de cenários. E eu comentei o quanto, em tão poucos anos, de 2006 para agora, como os parâmetros mudaram, porque naquela exposição tudo foi exposto em painéis, na parede, e atualmente não existe mais nada disso, é tudo digitalizado, não tem mais isso. E quando o Felipe, aqui presente, me apresentou a pasta de desenhos do Maurice, eu falei, não podemos levar isso para o lançamento, para as pessoas manusearem. Não, já é algo assim, é um ET, você manusear uma pasta de desenhos. Então, essa mudança de parâmetro num espaço tão curto é algo realmente surpreendente. E fora que eu não falei, eu estou falando de vocês em relação ao nosso trabalho, mas vocês sabem, o Cerrone é um grande cenógrafo, tem um espaço maravilhoso que pode ser visitado, espaço cenográfico, no centro da cidade, na Rua Rede Freitas, né? Do lado do Teatro Janela, de Arena, isso. E o Naum tem uma carreira como artista completo, diretor, autor. Os desenhos do Naum são qualquer coisa de maravilhosos também. Então, fez cenários, figurinos, toda essa parte visual, bonequeiro. É impressionante a sua multiplicidade, né? Eu aprecio muito, eu digo que são poucos os verdadeiros homens de teatro múltiplos que dominam tantas tarefas como existem alguns ainda. E o Ricardo é uma figura muito, muito querida, porque há quase 25 anos que ele trabalha conosco. E então, como bailarino, como assistente de produção e como grande amigo, ele teve um contato muito profundo, tanto com o Maurice quanto comigo. E então ele é uma pessoa assim, sabe, a pessoa da cozinha, a pessoa que está por dentro mesmo daquele processo, tanto de vida quanto de trabalho. Então, o trio aqui presente eu considero muito feliz, e eu vou passar a palavra,
E agradeço também a toda a equipe presente, as produtoras, e olha só, historiadores, memorialistas, documentalistas, foi muita especialização, muita competência. Eu agradeço muito a todos. E então eu vou passar a palavra. Quem quer começar? Pode ser. Bom, boa noite. Estou com muito prazer, eu vim hoje aqui, porque conversar sobre o trabalho de um grande homem de teatro, que foi o Vanneau, para mim assim, é fundamental. Estou muito feliz também porque, pelo convite da Célia, que cuida ardorosamente desse acervo, que é uma coisa complicada, né? Não é fácil fazer isso. E muito feliz também por saber que se conseguiu, de alguma forma, organizar esse material, digitalizar, cuidar desse material, que a gente, de certa forma, na exposição, foi um pouco irresponsável de fazer tudo o que a gente fez com aquele material, né? Embora com todo cuidado. Eu acho que realmente ter esse material agora para sempre, né, é uma coisa que é super importante. Também muito prazer em reencontrar o Naum, assim, depois de algum tempo. Eu acompanho o trabalho do Naum desde o início, na Oscar Freire, quando eu estava no primeiro ano da faculdade de arquitetura. Na minha turma tinha um integrante do grupo do Naum, que era o Carlos Moreno, o antigo garoto bombril. Desde o primeiro ano, a gente ia muito ver as coisas que eram feitas no ateliê, que o Naum fazia, os bonecos, as coisas, e depois todas as montagens, né? Então, isso, para mim, é muito prazeroso. E estar aqui no SESC, que é um lugar que eu participei do projeto do teatro, lá embaixo, participei do projeto desse auditório. Então, é uma noite assim, muito, muito prazerosa para mim. Eu acho que eu não tenho, talvez eu tenha uma relação muito maior com essa coisa do acervo, né? A área de dança, embora eu tenha feito algumas coisas, eu não tenho uma proximidade, eu não acompanho, quer dizer, não acompanhei tão proximamente como eu acompanhei o trabalho do Vanneau, né? Na direção, na cenografia. Então, vou falar rapidamente assim de como é que eu acabei, talvez até você não saiba de coisas assim, né? Eu, acho que em 1970 ou 71, antes de eu vir fazer a faculdade de arquitetura, eu vim para São Paulo e tinham me indicado para ver um espetáculo que era Os Rapazes da Banda, que eu assisti. Depois nem me toquei que era do Vanneau, que o Vanneau dirigiu. Mais tarde, quando a gente estava olhando tudo lá, é que eu vi que esse trabalho era dele, né? Um pouco para frente, eu acabei já trabalhando na TV Cultura. Teve um projeto no TBC, que era um projeto Cacilda Becker, que era um projeto que o Abu Janra dirigiu, com montagens, uma série de eventos, e fizemos lá uma grande exposição, que se chamava Cenografia e Figurino, 16 anos de História, em que a gente levantou os 16 anos do TBC, todo o trabalho de cenografia, figurino, maquiagem, e isso resultou uma grande exposição. E aí eu pude ir lá ver e conhecer muita coisa que o Vanneau tinha feito, né? Saber de grandes sucessos que ele fez, parece que os maiores sucessos, né, a Casa de Chá do Luar de Agosto, Os Ossos do Barão, tudo no TBC naquela época. E isso com imagens, a gente já tinha fotos e coisas assim. O Marido Vai à Caça, né, espetáculos que ele fez lá. Então já... o Marido Vai à Caça, sim, os outros no TBC. Depois ainda acabei sabendo de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, uma série de espetáculos com direção, às vezes cenografia. Sei que o Ciro Del Nero fazia muita coisa para o Vanneau, né, naquela época. E
acabei, assim, acho que em 82, 83, eu fiz um espetáculo com a Denise Stoklos, que era um texto do Dario Fo, que eu não conhecia, que era Um Orgasmo Adulto Escapa do Zoológico, com direção do Abujanra. E logo depois o Vanneau fez A Tigresa, que era do Dario Fo. Aí eu fui ver A Tigresa, eu queria saber, né, um pouco. Então fui assim meio que passando um pouco pelo trabalho dele, direto ou indiretamente, e no final dos anos 70, se não me engano, ele me procurou um dia, eu já estava lá no CPT, né, com o Antunes, que ele era diretor do departamento de teatros, na gestão do Sábato Magaldi, e ele foi falar comigo porque ele queria reformar e arrumar os teatros da cidade, da prefeitura, e eu trabalhava na Fundacem e fazia esse trabalho de restauro, de reforma, de recuperação, e a gente teve lá algumas reuniões e acabou o projeto não andando, né, muitos problemas, mas acabamos nos falando lá umas vezes, e depois um outro espetáculo, eu era júri de um prêmio, né, de um prêmio Shell, e eu me lembro, eu fui assistir Beethoven no Teatro Sérgio Cardoso, um dos últimos espetáculos que ele fez, dirigiu, fez cenografia. E, enfim, fui conhecendo, fui vendo a obra do Vanneau. E depois ainda, acho que no ano 2000, eu fiz a reforma do TBC. Uma das reformas, né? É um projeto que o Gabriel Vilela estava envolvido e a gente reformou todos os espaços, e na reinauguração o Vanneau fez lá uma exposição. E nós conversamos, ele fez uma série de painéis em formas de nuvens e coisas, então a gente também esteve lá próximo. Mas nada como o momento em que você me convidou para trabalhar na exposição, né? E que eu passei a frequentar lá a sua casa, e a gente olhar todo aquele material, todo aquele acervo, todo espalhado pela casa, e que a gente conversando, a Célia fez curadoria da exposição também, e eu olhando tudo aquilo e vendo, aquilo era tão enraizado naqueles móveis, naquelas estantes, naquelas prateleiras, coisas dentro de cestos e baús que se abriam o tempo todo, que eu falei, olha, a exposição a gente tem que levar isso para lá. Quer dizer, um verdadeiro retrato do que é essa obra do Vanneau, e aí já com as suas coisas juntas, né, era a gente transportar aquilo para a exposição, e a gente fez isso. Quer dizer, a gente fez um espaço que era um espaço como se fosse de interior, de salas, né? E trouxemos móveis e coisas assim, e foi era um período difícil, que o Vanneau já estava muito sem memória, não reconhecendo as pessoas, e eu quase desisti um dia, porque parece que ele tinha uma memória lá longe, né, da infância, e você mesmo comentou que parece que a gente estava mexendo nos brinquedos da criança de 5, 6 anos, sabe? E ele ficava muito aflito com aquilo. Aí eu falei, Célia, como é que a gente vai tirar isso daqui para levar para lá com o Vanneau aqui? A Célia armou um esquema todo, foi passear com ele, não sei o quê, para a gente poder trazer. Mas foi muito emocionante quando ele esteve aqui na exposição, porque aí parece que ele estava em casa. Ele estava feliz, andando, conversando com pessoas, com bailarinos e tudo. E aí, nessa exposição, eu pude ver a qualidade do trabalho dele, né? O desenho do Vanneau é uma coisa impressionante. Essa coisa da digitalização, que é importantíssima, eu acho que a gente não vai mais viver sem isso, né? Como acervo, como documentação, como tudo. Mas na criação, acho que nada vai substituir a mão, né? E assim, ver os desenhos do Vanneau era uma coisa impressionante. A alma dele estava naqueles desenhos. É muito bonito. Aliás, eu tenho um quadro seu em casa,
que eu comprei numa coisa lá no Cultura Artística, que tem muito a ver com o trabalho do Van Nooy. Impressionante o quadro. Tem uma bailarina com a perna em cima de uma bola, o colorido e tudo, eu me lembrei muito, né? Porque são raros os cenógrafos que tem essa coisa. E de hoje em diante está se perdendo. Hoje se faz tudo no 3D, no computador, então a gente só vê a qualidade da coisa quando você vê a mão, quando você vê o traço, né? E Van Nooy fazia coisas em guardanapos de restaurante, em papel de pão. Por isso que acho que vocês tiveram muita dificuldade até com os desenhos, porque ele fazia, eram muitos riscos, rabiscos, e aí você vê o processo, né? E isso, para mim, foi muito instigante, né, de participar. Eu acho que uma coisa que eu ia falar, que eu acabei de receber hoje, vindo para cá, um catálogo de uma exposição, que é uma exposição do Ripper, Luiz Carlos Mendes Ripper, um grande cenógrafo, e fizeram uma grande exposição dele no Rio, que vem para São Paulo, me parece, e resultou aqui um catálogo que é quase um livro, né? E essa exposição e o catálogo chama A Mão Livre de Luiz Carlos, né? Ele chamava Luiz Carlos Mendes Ripper. Então, já que agora está tudo ok, não vai se perder em nada, eu acho que está na hora da gente fazer o livro dos desenhos dele, sabe? Porque nada compara como você folhear, você olhar. E aí eu tenho até uma sugestão assim da gente fazer o livro dele e chamar A Mão Livre e Lúdica de Van Nooy. Porque o desenho dele, eu tenho muitos que eu coloquei, eu vou depois passar para vocês, tenho 3 aqui, que é muito bonito. Olha, isso é meio Naum. Não, pode passar. São 3 desenhos, não deu para ver, para projetar. Depois a gente dá para eles. Então, aí, meio que para ir encerrando assim, eu tenho uma coisa que é para falar do Van Nooy, que é... Bom, primeiro também, eu acho que todos vocês devem saber, tem um livro da Aplauso, que é um livro que foi escrito pela Leila, irmã da Célia, depoimentos do Van Nooy com a ajuda dela e da Célia. Tem o livro, que é um belíssimo depoimento ali, porque a história do Van Nooy é muito bonita também, é muito rica, cheia de episódios, né? Desde lá na sua infância, adolescência, no restaurante dos pais, no hotel, depois a guerra, depois a escola teatral de Rideau, as coisas todas que ele fez, e as viagens, aí passou pela Broadway, veio para o Uruguai, trouxe o espetáculo Barrabás, aí veio para o TBC, e aí encontra a Célia, aí cria o teatro de dança, quer dizer, são muitas coisas, né? É muito bonito o livro, mas é um livro escrito, porque as imagens do livro são muito prejudicadas no preto e branco e na qualidade da impressão. Então, vale o documento ali da escrita, né? Mas eu acho que está por se fazer um livro com o colorido do Van Nooy, a alegria do Van Nooy, o humor que ele tinha, né? É uma coisa que eu até, no livro tem uma falinha dele, né? Que eu falei, puxa, que cor tem esses desenhos, os amarelos, os laranjas, os verdes, né? O traço, o humor, a maneira de fazer, a humanidade. Aí eu estava vendo lá no livro, tinha uma frase dele que ele falou quando ele chegou no Brasil, ele diz assim: foi amor à primeira vista pelo Brasil, pela Baía da Guanabara, a alegria e a hospitalidade do povo, a miscigenação de culturas, a vegetação exuberante, o calor, o brilho, o sol, as cores, o florescimento intenso pelo teatro, principalmente dos jovens. Então, eu acho que ele veio com aquela coisa de lá e, de repente, encontrou essa coisa tropical aqui e que influenciou muito
no desenho dele, que, segundo ele, já tinha muita influência dos pintores flamengos, né, do Bruegel, do Bosch, do próprio Ensor, né, porque tem muito a ver esse traço, essas coisas todas. E não deixar de registrar aqui, você falou do Naum, que é um exemplo de artista múltiplo do teatro, né? Mas acho que dificilmente alguma coisa vai se comparar ao Vanneau, né? Porque eu até escrevi aqui para não esquecer, né? Porque primeiro ele teve uma formação lá na escola, que é uma formação que a gente, por exemplo, aqui no Brasil não tem nas escolas de teatro, né? Então tá lá que ele tinha artes marciais, esgrima, arte dramática, direção, história da arte, história do teatro, maquiagem, figurino, voz, expressão corporal, aplicação técnica, educação de movimento, iluminação, cenotecnia, filosofia. Então acho que a formação do Vanneau já deu a ele essa possibilidade dele ser ator, diretor de teatro, de ópera, de dança, cenógrafo, figurinista, autor, dramaturgo, porque ele fez roteiros e pesquisas, iluminador, bailarino, mímico, diretor de documentários, coreógrafo, telerepórter, gestor de teatro, cenotécnico, embora não tenha exercido, mas ele sabia tudo de palco, da caixa cênica, impressionante quando ele conversava. Pintor, ilustrador, produtor, programador visual, etc. Foi, segundo, até contra a regra, antes de ser cenógrafo, no Teatro Rideau, que ele trabalhou como contra a regra. Ele queria para aprender. Então. Aprender o ofício. Ele sabia tudo de teatro, tudo de teatro. Muita gente já quer começar por... E afora tudo isso, às vezes não adianta nada você ter tudo isso se você não tem a paixão, né, que ele tinha. Era um cara que vivia o teatro e depois dividindo, né, coisas com a Célia, espetáculos. Eu vi, acho que só 2 espetáculos que você estava e vi Allegro ma non troppo. Mas não como dança, né? Era mais ou menos. Então, assim, eu acho que um homem de teatro desse precisa ter a sua obra realmente preservada, né? É importantíssimo, assim, para as novas gerações. Fez 80 espetáculos no Brasil, 70 espetáculos lá na Europa. Então, acho que é muito importante esse projeto, essa digitalização, essa documentação e esse acervo. E é preciso não só isso, porque é preciso agora encontrar uma forma que as nossas instituições públicas aí não olham para isso, mas você precisa gerir esse material. E é o que você estava falando, como é que vai fazer? Vai entrar na sua casa, no seu apartamento? Você vai ficar lá de plantão para receber pessoas? Quer dizer, é preciso encontrar uma maneira de que isso é importante, tem que ter um lugar, tem que ter alguém que tome conta, tem que ter tudo, né? A gente precisa lutar por isso, porque eu acompanhei um pouco as coisas do Gianni Ratto, da Lina Bobardi, e já está com uma estrutura de poder receber realmente. Eu acho que agora seria o próximo passo. Então, é um pouco isso. Muito obrigada. Agora o Naum ou o Ricardo? Naum. Bom, eu não sou tão organizado assim como o Cerrone. Cerrone fez uma coisa brilhante, muito bem explicado sobre eu vou falar sobre primeiro eu vou falar sobre as impressões que eu tenho sobre o Vanneau. Depois eu tenho que casar com a Célia, que é uma parceira muito grande nos nossos trabalhos, né? Mas quando eu cheguei a São Paulo, eu sou do interior, né, de Pirajuí, e eu cheguei a São Paulo, eu nunca tinha feito escola, eu não fiz escola, não fiz universidade, sou ainda do tempo que uma pessoa desse tipo poderia ainda se situar. Hoje eu acho muito difícil, porque todo mundo fez faculdade, todo mundo é formado, o que é louvável, e eu sinto muito não ter feito. Não estou falando
com, sei lá, superioridade nenhuma. Eu sinto muito mesmo não ter tido uma formação escolar. Então, eu tinha uma paixão por assistir peças que o que eu gostava era de ir ao teatro. Não tinha juízo crítico se ia ver coisa boa ou coisa ruim, nem nada. E uma das primeiras lembranças que eu tenho é de espetáculos do Vanneau lá não foi nem no TBC, foi no Teatro da Cacilda Becker, ali na Brigadeiro, onde era a Federação de Futebol. E para mim foi inesquecível Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Eu fiquei enlouquecido, assim. Então, eu acho que eu aprendi muita coisa de assistir esses espetáculos. Célia, tinha um espetáculo que chamava Isso Devia Ser Proibido, que era do Braulio Pedroso, acho que dirigido pelo Vanneau, com a Cacilda e o Vamor. Esse não... Você não lembra? Não sei, fiquei com esse espetáculo na cabeça. E agora o Cerrone falou Os Rapazes da Banda, que eu também assisti não sei quantas vezes. E depois eu vim a conhecer o Vanneau rapidamente quando ele foi diretor do Teatro Municipal. Foi a primeira vez que me chamaram para desenhar figurinos e um balé chamava Nosso Tempo. O teatro não tinha um tostão furado para poder produzir aqueles figurinos. E o Vanneau falou assim, então tenta reformar os figurinos do quarto centenário. Bom, o quarto centenário já tinha acontecido, sei lá há quanto tempo. E eu sei que eu fui lá, peguei e junto com a costureira do teatro reformamos, e os bailarinos que hoje chama Balé da Cidade, mas naquela época chamava Corpo de Baile do Teatro Municipal, isso. Então eles dançaram, deu para fazer um trabalho bonito, mas assim na base da dificuldade. E eu lembro do Vanneau muito nervoso, assim, muito nervoso, que dava até medo. Mas tinha uma coisa, eu tinha uma admiração que eu conservei durante a vida toda, todo o tempo que eu pude conviver com o Vanneau, que eu gostaria que tivesse sido mais longo e mais íntimo. E depois eu encontrei o Vanneau dirigindo o Teatro Guaíra, eu acho. Foi. Mas foi rapidamente, eu não sei se eu fiz algum trabalho lá nessa época. E depois, então, é que veio a proximidade maior quando começamos a trabalhar com a Célia e o Viola. E parecia que o Vanneau gostava da gente, né? É verdade, era uma honra ser amado pelo Vanneau. Muito grande. E eu lembro muito bem de um espetáculo, acho que era Vanneau para presidente. Para governador, que ele fazia uma faxineira de teatro vestida de bailarina, que eu assisti milhares de vezes. Aquilo, porque eu achava a coisa mais saborosa do mundo. Ele era um grande ator, mas um grande ator mesmo. E eu nunca fui ator. Realmente, o Vanneau foi muito grande e perto de mim eu sou muito pequeno. Perto de... mas é mesmo. Nenhum de nós tem pode ter mais a sabedoria que o Vanneau coletou na vida toda. O Cerrone falou sobre o livro da Leila, né? Sobre o livro da Leila, que é onde narra aquela coisa toda desde a infância, os estudos, a dedicação, a chegada ao Brasil e a relação dele com essa terra, onde talvez nem ele estava interessado, mas ele deu aulas monumentais para o nosso teatro, sem dúvida. Ele e o Rato, que eu também admiro muito, mas eu admiro mais o Vanneau. Não sei porquê, acho que eu estive mais próximo do Vanneau naqueles anos lá do Teatro da Dança, como a Célia falou, que era aquele lugar absurdo, né? Um palco improvisado, onde a gente trabalhava com muita paixão. E
E o Vanot trabalhava com a gente ali como se ele fosse um principiante. Não estava ali presente aquele homem que dirigiu espetáculos incríveis. Porque realmente as direções do Vanot em teatro eram fantásticas, eram coisas assim de alta competência. E tinha uma coisa dessa que o Sr. Rony estava falando de afinidade dos desenhos. Talvez eu tenha mesmo feito um diálogo com ele, tenha tido influência do Vanot. Porque o Vanot tinha uma coisa, como ele desenhava muito bem e ele tinha uma boa formação, ele fazia uma coisa, o traço dele saía com uma alegria, com uma espontaneidade, e ele sabia tudo, ele tinha um sentido de composição e tinha essa coisa que o Sr. Rony falou de desenhar no guardanapo, no papel de pão, na ponta do jornal, sei lá o quê, onde ele desenhava muito, quase que compulsivamente, estava conversando com a gente, estava desenhando, e com aquele jeito agitado dele, mas ele era fascinante, encantador, o Vanot. Era sei lá, eu acho que eu aprendi muito com ele, aprendi muito com a Célia, porque a gente fez parcerias, né, Célia? Parcerias muito fortes. Por exemplo, nós fizemos uma vez um Petrushka, que foi uma coisa assim muito intensa, a parceria. Eu era roteirista e diretor, e a Célia fez todo o trabalho de coreografia, que era uma coisa... Era uma dramaturgia do movimento, aquilo ali, né? Muito bonito trabalho, e o trabalho da Célia. E fizemos Nijinsky, onde também a Célia... E a Célia, eu acho que tornou o Viola um verdadeiro bailarino. Foi a Célia que moldou o Viola. Eu não tenho menor pudor em falar isso, mas quando eu vi ele dançar Expediente, que era a coreografia da Célia, eu fiquei pasmo, porque eu não podia imaginar que ele dançasse aquilo. E a Célia fez, e daí foram muitas parcerias, né, Célia? Né? Também você gostava muito do Viola, e ele gostava muito de você. Ainda gosta. A gente está vivo. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa a perguntar? Não, tá ótimo. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Ricardo, e também não falei, porque assim como o Viola, ele tinha uma personalidade que eu acho que eu captava, sabe? Tudo que ele podia, assim, atingir uma plenitude mesmo. E o Ricardo é outro que é ainda grande bailarino, incrível também a fluência. O Viola tinha essa dinâmica, essa dramaticidade, esses acentos, e o Ricardo é outra personalidade. Ele tem uma fluência, sabe, uma ligação entre os movimentos e uma interioridade, isso ambos. Então, eu posso dizer, são dois grandes bailarinos, porque quando eu o apresentei, eu falei da relação dele com o nosso trabalho e a nossa vida, mas eu não o apresentei como um grande bailarino que ele é. Tem aqui. Ah, você tem. Puxa, obrigado. Bom, boa noite. Foi bom que eles falaram primeiro, eu já relaxei um pouco. Meu negócio é dançar, falar é difícil. Eu venho também do interior de Santa Catarina, não tenho nenhuma formação em artes, quer dizer, eu fiz escola de teatro quando eu cheguei em São Paulo, aos 21 anos, foi em 86. Então eu não conhecia, eu assistia muito teatro, assim, assistia, sei lá, 3 peças por semana, assim, eu tinha um furor, assim, para ver tudo aquilo, que eu nunca tinha visto. E aí na escola de teatro, alguém indicou isso em 87, um espetáculo que tinha estreado e que
coincidentemente, era um espetáculo dirigido pelo Naum. O ator era o J.C. Viola e a coreógrafa era a Célia, mas eu não sabia quem eram essas pessoas e não conhecia dança contemporânea. Queria ser ator, enfim, depois eu descobri que não tenho voz para ser ator. Enfim, e aí fui assistir esse espetáculo, Nijinsky. E aí eu fiquei impactado no momento em que o ator, que era o Viola, começou a dançar uma coreografia do Nijinsky. Eu fiquei arrebatado, assim, tá? E pensei na hora, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Assim, foi muito assim, profundo o que eu senti naquele momento. Mas aí, continuei fazendo a escola de teatro, não sabia, enfim, fiquei ali, confortável na ignorância, né? Sem procurar saber o que era aquilo. Mas aí eu acho que eu desejei aquilo bem profundamente, então em 90... fui fazer uma oficina de dança com a Helena Bastos. E ela disse, olha, tem uma coreógrafa que um bailarino vai sair, eu estou fazendo o espetáculo dela, e precisa de um bailarino, eu acho que você tem jeito, você tem já um trabalho corporal bom e tal. Eu sempre fiz muito esporte e tal, ginástica olímpica e tal. E aí fui fazer o teste e fiquei. E era um espetáculo da Célia. E aí que eu fiquei sabendo que o Nijinsky tinha sido coreografado por ela. Então a vida acabou me levando para aquele lugar, né? Para aquele universo muito especial. E desde então ela gostou, porque eu era bem organizado, assim, tinha muito material, era uma pesquisa sobre a produção de sons de vários materiais, plástico, papelão, enfim. E aí eu já fui dando dicas de como organizar todo aquele material, então ela já gostou dessa parte. E aí, sempre, né? Aí ela fala, o Ricardo é muito jeitoso, sempre que precisa consertar alguma coisinha. E aí, então, fui ficando, porque eu me apaixonei muito pelo trabalho da Célia, né? E de quebra tinha, como eu estava fazendo escola de teatro, tinha o Vanô. Né? Então a gente era dirigido pelo Vanô ali. E assim, quer dizer, um cara que dirigiu Cacilda Becker, Valmor Chagas, e você, com aquela sede de aprender, já cai ali, né? No grande caldeirão. E aí fui ficando, desde sempre, os elencos em geral iam embora, terminava o trabalho e ia embora, e aí, então a Célia acabou fazendo vários trabalhos em que nós dois atuávamos, ela e eu, e fomos levando, porque também teve uma época muito difícil, em que não tinha verba mesmo, não dava para fazer um trabalho maior, não tinha como contratar um elenco, enfim. Teve uma época até em que o Vanô estava fazendo outras coisas e a gente ficamos nós dois juntos. Então ela criou um trabalho que chamava Solo, Dueto e Duelo, e que a gente circulava com esse trabalho por escolas municipais longe. Então a gente ia cedo com o carro cheio de tralha, a Célia adora usar material, e chegava lá e apresentava, e era sempre muito bom, assim, uma plateia muito atenta de pais, alunos, e no fim tinha uma conversa. Então foi muito assim, construtivo enquanto intérprete passar por isso, né? Fazer pela paixão mesmo da coisa. E é isso, eu acho, o que sempre moveu, tanto a Célia quanto o Vanô, a paixão. Porque o Vanô, com toda a história que já tinha, ele chegava num trabalho novo, e até falei isso para o Naum agora há pouco, ele tinha assim, um fogo no olhar quando ele começava a dirigir ou a falar sobre o novo trabalho para a gente. Parece que ele passava a noite inteira pensando em cada cena. Ele chegava, então era tudo muito minucioso no Vanô. Acho por isso essa coisa do desenho, talvez, que é minucioso, também na direção. Aí teve um espetáculo muito especial para mim, que foi Abrigo. Também era a Célia e eu, ela criou o trabalho e o Vanô dirigiu. E como éramos só nós dois, ele
focou bastante em mim a direção. Então, era assim, ele dizia, não, esse olhar tem que ser um pouco mais para lá, essa expressão do rosto. Nossa, era muito minucioso. Ali eu entendi o que é ser um ator, além de ter um corpo funcionando como expressão. Então, foi muita sorte, porque eu também não fiz faculdade, não fiz curso de teatro, enfim, mas não era uma coisa tão profunda. A minha escola mesmo foi com Célia Ivanov, assim, foi uma escola da vida, do fazer na prática. Tem uma colinha aqui. Aí o abrigo. Então, depois do abrigo, realmente estava bem difícil, enfim. Então, como que funcionava? Os bailarinos homens, em geral, que não têm a família, as mulheres, em geral, têm a família por trás. Então, a gente tinha que fazer bico, trabalhar em empresa, etc. e tal. Aí teve uma época em que não deu para eu continuar, precisei ir trabalhar, enfim. Mas a Célia sempre me pescava de volta, até hoje. A Célia é incansável, assim. Quer dizer, eu falo mais da Célia, porque a minha relação de trabalho foi mais com ela e o Vanô na direção, né? Mas antes eu vou falar uma coisa do Vanô, que é uma coisa pessoal, de amigo, porque a gente conversava muito na casa dele, e ele me contava, né? Ele foi repórter de televisão, então ele viajou o mundo inteiro, assim, então ele contava as histórias dos navios, da vez que ele esteve na África, mas tem uma história que eu acho que é muito mais, me toca muito mais, assim. A família dele tinha um restaurante na Bélgica, então tinha um salão grande onde tinha as mesas que na hora de limpar elas eram afastadas todas e ficava aquele grande salão. E ele tinha um irmão mais velho, eu não vou lembrar o nome, Robert. E o Robert era um cara super elegante e dançava, né? Ele dançava danças de salão. E ele pegava o Vanô, que era menino, como par. E eles ficavam nesse salão dançando. E o Vanô disse que daí que já começou a nascer a paixão dele pela dança, enfim, pelas artes todas. Então é lindo, né? Esse amor de família, uma família que planta na criança esse tipo de coisa. E claro, teve uma formação que o Naum já acabou de falar. Mas tinha uma intuição também gigantesca. E com a Célia também nós nos tornamos amigos, né? Mas eu queria falar do processo de trabalho da Célia, que é sempre muito diferenciado em cada espetáculo. Tem vezes que ela traz uma coreografia pronta, eu confesso que eu gosto muito disso, eu gosto de aprender aquilo, porque eu acho a movimentação dela fantástica, e aí colocar a minha interpretação em cima daquilo, que ela permite, ela gosta disso, ela quer pessoas que saibam fazer isso. Então, esse é um tipo de processo de trabalho. E tem outros em que ela traz muito material de leitura, ela pesquisa muito, ela lê muito, e aí ela traz muita informação e a gente improvisa, e aí vai colhendo material. Também é uma forma de construção muito bacana, assim. E aí vinha a direção do Vanô em cima, enfim, era muito completo tudo isso. Então acho que a minha formação é muito boa. Tive professores muito bons. E aí, como amigo, né, que a Célia citou, além de ser um cúmplice aí de 20 anos, mais de 20 anos, ela está fazendo 40 de carreira, a Célia é fantástica como amiga, assim, porque ela é a Alice no País das Maravilhas. Assim. Sempre é uma aventura sair com a Célia. Não em termos de perigo, mas em termos de exploração, sabe? A Célia explora, ela tá ali, é como criança que está vivendo aquilo e vai ao limite. Outro dia a gente foi na festa do Divino em Mogi das Cruzes, por exemplo. E aí a gente estava na calçada, mas tinha muita gente. Então a Célia viu que tinha uma mureta numa casa, né, na rua. Pediu para a dona da casa para a gente entrar, ficar em cima dessa mureta, que daí tinha uma cerca assim com lanças bem pontudas em cima. Então eu subi ali, fiquei quietinho
E na garagem tinha um portal, assim, não sei como chama, né? Que é um portal, assim. E aí a Célia, de repente, começou a escalar aquele muro e sentou lá em cima do negócio. E ela disse, vem aqui, é melhor. Eu disse, Célia, não tenho coragem de fazer isso, eu sou medrosa. E fiquei lá embaixo, agarradinho na cerca. Então, com a Célia é assim, é sempre uma aventura. E, claro, esse jeito dela vai também para o teatro, para os espetáculos, porque é uma aventura fazer dança no Brasil, né? Precisa realmente ter esse espírito, senão a gente não faz. Outra coisa, um outro talento da Célia, que eu acho que o Vanô também tinha, é um talento culinário. Então, na casa dela, eu nunca saio de lá sem uma comidinha muito boa que ela prepara. Quer dizer, é uma pessoa também de múltiplos talentos. E eu acho que é isso. Tem outras histórias engraçadas, por exemplo. É que a Célia ela é muito brava, né? Ela é ruiva, ela é fogo, assim. Mas é uma coisa de inquietação, porque eu imagino que seja você criar um trabalho com um elenco e lidar com as pessoas, a personalidade, a psicologia e tudo mais. Mas aí teve uma coisa bem engraçada, que quando eu fiz um solo meu, em 2010, o João Caldas fez as fotos, então a gente estava conversando, e o João, assim, ele é um Buda, assim, ele levita, é um homem calmo. E ele falou, nossa, a Célia é brava, né? Eu disse, a Célia é brava. Aí depois, uns dias depois, no carro com ela, eu disse, Célia, ela dirigindo, o João Caldas disse que você é brava. Na hora ela disse, mas como o João Caldas fala que eu sou brava? Onde já se viu uma coisa dessas? Eu nunca fui brava com o João, eu vou falar com ele. Daí eu fiquei só... Meu Deus, aí eu fiquei só olhando. Aí de repente ela me olhou e a gente começou a dar risada. Porque ela fica brava e nem se toca que ela tá... Ela é fogo, é paixão, né? É sanguínea uma pessoa. Então é isso, tem um grande amor, assim... Esses 40 anos de história, 20 deles fazem parte da minha vida e foram realmente transformadores. Eu agradeço, enfim, a vida e a eles por terem me recepcionado e aceitado aquela pessoa ali que não, sem conhecimento, que foi levada só pela paixão mesmo. Então só tenho a agradecer e é isso. Obrigado. Bom, muito obrigada. Vamos passar agora a palavra a vocês aqui presentes. Queria saber quem tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, ou alguma pergunta dirigida a um de nós. Esteja à vontade. Acho que eu vou passar os dedos. Oi, Breno. Isso. Ele falou que você é brava e eu acho que eu lembro. Quando a Célia estava ensaiando viola no salão de baile, estava todo mundo, todos nós, a gente tinha maior curiosidade para saber como é que era a coreografia, o que tinha sido feito, e o maior segredo, né? A gente não podia ver. E tudo que a gente sabia assim, nossa, ela é muito brava, não pode ver enquanto não estiver pronto. Mas eu adorei essa ideia da preservação do acervo. Eu acho, conheço Naum há um século, né? E a gente conversa muito sobre essa coisa de necessidade de preservar os acervos artísticos. E nessa arte, né, na dança, no teatro, nessas coisas tão efêmeras, na cenografia, em que você vê o espetáculo e às vezes o catálogo do espetáculo não tem tudo e fica só a memória. E quando eu estava lendo o folhetinho do Sesc de alguns espetáculos que vocês fizeram, o Vanô, você, e tem coisa que a gente lembra, aí você já fica na dúvida, será que eu vi o espetáculo? Eu só lembro do nome, mas aí você lembra de alguma coisa.
Mas é muito importante, como o Serrone falou, não só ter o digital, que eu acho que é fundamental a essa altura da vida, fazem anos que eu insisto com meu amigo ali ao lado para fazer isso. E conseguir preservar também, que eu acho que a coisa da materialidade é super importante. Quer dizer, vocês já pensaram, não sei se tem, talvez esteja desinformada, em se ter um museu de teatro, de cenografia, ou juntar esses acervos maravilhosos em algum lugar com uma história de teatro do Brasil, de dança no Brasil? Existe um museu do teatro da prefeitura, que é ali na Praça Ramos de Azevedo, mas é muito limitado, muito acanhado, não existe nada grande. E eu acho também que a importância desse projeto é abrir frente para outros. Isso. Porque é claro que o Naum deveria ter também todo o material dele bem documentado. O Serrone, eu acredito que tenha. E, portanto, todas essas iniciativas, agora você vê, construíram um grande complexo que foi inaugurado pela Secretaria Municipal de Cultura, e eu acho que seria um item importante a ser pensado, justamente por causa da efemeridade da nossa profissão. Essa conservação mesmo dos figurinos e do... E figurino é muito bonito ver figurino, né? Exatamente. Pois é, os figurinos, então, é um problema sério de conservação. Os nossos de teatro, acho que sumiram, né, Serrone? Acho que ninguém conseguiu guardar, né? Agora, do Teatro Municipal, eles tentam guardar o das óperas, mas chega num ponto que acumula tanta coisa. Vários cenários, figurinos que eu fiz para óperas, eu tenho a impressão que alguns foram destruídos já. Então, essa coisa da digitalização, ela facilita mais o registro e a manutenção da memória. Isso que a Célia falou esse museu do Teatro Municipal, eles tinham um acervo muito interessante, mas eu vi ainda lá no prédio do Martinelli, a conservação era de chorar. Não sei se eles conseguiram salvar aquilo. Então, eu acho que é um problema cultural, né, de mentalidade, completamente não se olha para isso, né? Infelizmente é aquela coisa que quando a gente morrer, alguém vai ver, alguém vai olhar, alguém vai atrás. Porque eu tenho, não sei se alguém conhece aqui, lá um espaço cenográfico, é um lugar que tem exposições, que tem uma série de coisas que eu mantenho, assim, a duras penas com o meu trabalho, né? Já tem 15 anos. E, assim, as tentativas sempre, né, de patrocínio, de lei não sei do que, de documentação, é uma trabalheira e nunca sai nada, né? Quer dizer, não, porque lá tem curso, tem biblioteca, então parece que esse lado da educação, da formação, né, parece que isso não dá muito ibope, sabe? Que dá ibope é o espetáculo que sai, que vai lá, que sai não sei onde, que sai coisa no jornal, tijolo de página inteira. Então é uma coisa que olha, uma batalha. Como que a gente não tem um lugar, né, para guardar esses acervos? E depois, o que eu falei para você de gestão, porque assim, eu estou... O Naum falou de um livro, mas é um livro sobre os teatros do Brasil que eu fiz há 5, 6 anos, que eu documentei 1000 teatros do Brasil, né? E nesse livro tem 88 dos principais, com fotos, depoimentos e tal. E agora eu estou há 4, 5 anos fazendo um livro um pouco da história da cenografia brasileira.
que vai sair pelo SESC, talvez em agosto, setembro. Foram 4 anos de uma, assim, só um vanô, para insistir nisso, porque as dificuldades que você encontra, inclusive nos acervos, porque eu fui atrás das coisas do Flávio Império, da Lina Bobardi, e aí, por exemplo, fui no Centro Cultural São Paulo, que tem um dos maiores acervos de imagens fotográficas, por muito tempo eles fizeram. Eles não cedem, você não pode usar, tem que ter não sei o quê, custa R$350 cada imagem. Então, assim, a Funarte, o livro tem lá um tanto de cenógrafos. E, claro, fundamental no livro é o Santa Rosa, né, que mudou os rumos da cenografia brasileira e tal. E não encontra mais família, a gente não tem nada. E tem mais de 1000 imagens na Funarte, do Santa Rosa. Desenhos como artista plástico e tudo. Aí fui lá, falei com o Grassi, vi, né, precisava usar, tem que pôr fotos dele. A Funarte não pode ceder. A Funarte é dona do acervo, cuida do acervo, mas não pode autorizar o uso. Mas então, onde eu procuro? E a família? Não tem. Então, assim, não posso fazer. Comecei a fazer ilustrações, né? Assim, peguei desenhos. Então, essa coisa da gestão, né? Claro, devia ter um lugar, devia ter museu, mas tem que ter uma gestão que possibilite que as pessoas, né? Mesmo eu sei que tem que ter um cuidado e tudo, mas assim, às vezes vira museu mesmo e tudo fica naquelas mapotecas e ninguém pode acessar, ninguém pode mexer, você não pode usar. Então eu acho importante isso, ter sim. O que você já me falou e eu já até vi lá, está na internet. Então hoje facilita, você entra lá e tudo, mas as leis de direitos autorais e tudo isso é um complicador, sabe? É muito difícil, a gente precisava encontrar caminhos para isso. Sim, devia liberar geral, viu? Mais alguém? Não? Eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão dos acervos, né? Primeiro, parabenizar de novo a Célia Gouveia e todo mundo que está envolvido nessa preservação da obra do Vanô e da Celinha, pelo tanto que isso representa para a dança de São Paulo, e não só para a dança, mas para essa coisa da acumulação do conhecimento, que a gente tem tão pouco acesso ao que já foi feito e tão pouco cuidado com o que foi feito antes. Mas queria só deixar uma nota que tem um povo aí que está preocupado com essa história do museu, né, do teatro. O Calixto de Amuns e o Zero Freitas, eles estão nessa tratativa toda longa, né, de conseguir patrocínio. Ele já tem um imóvel, e a partir estão levantando o material para realmente fazer o museu, né, com a história do nosso teatro, do Teatro Paulista. Eu não sei dizer exatamente qual seria o tempo, né, que eles vão percorrer, mas eles têm essa ambição, é um projeto que eles já têm encaminhado há algum tempo, eles estão levantando material relativo ao Mambembe, né, a grupos que existiram, o Pó de Minoga, né, os grupos que existiram, que não existem mais, que foram tão importantes, então já tem essa ambição. E eu acho que o fato de vocês terem conseguido achar esse ler com cuidado, né, como você disse no primeiro dia, né, ler com cuidado o edital e achar esse pedacinho, esse canto é muito importante, porque a luta de todo artista é, lógico, para botar a sua coisa, a sua visão de mundo em cena, mas a gente poder ver o que foi feito e ir construindo trabalhos, né? E construindo alguma coisa. E eu quero deixar público a você o agradecimento, Celinha, porque eu sou uma dessas pessoas que
você foi fundamental. O trabalho que a gente fez lá no Galpão, aqueles meses que a gente trabalhou lá no Teatro de Dança, foram fundamentais na minha vida, mudaram a minha vida, né? Me deram uma perspectiva. Eu já tinha alguma ambição, mas eu não sabia como é que eu ia me virar nesse mundo tão difícil, né? E aquele tempo, foi um refrigério, foi vital, foi tudo de bom, né? E eu acho que na minha fala está a fala de outros que não estão por aqui mais, não estão nesse pedaço mais, os que estão fora do Brasil, mas nós todos que participamos do Galpão com você, no Pulsações, foi fundamental. Então, é muito legal ver que agora outros verão o trabalho que você tem e deixar público o carinho que você teve com a sua obra, com o Vanô e com a dança, né? Porque isso no fim, você está fazendo, mais uma vez, um trabalho de trazer para a dança, para os artistas, uma coisa que faz tanta falta, né? Então, da mesma forma que fazia falta para a gente pensar com a própria cabeça, né? Essas coisas que o Ricardo Fornara falou, do seu jeito de criar, né? De deixar, de trazer movimento, trazer coisas para a gente descobrir sozinho e depois ir se achando. E agora o fato de mostrar que é possível, que tem um gancho, né, para a gente ir levantando a obra do Naum, de tantos outros artistas que fazem uma diferença enorme. Aliás, queria dizer que tenho muito prazer em ver você de novo, Naum. Assim, eu sou sua fã há muitos anos, enfim, muito legal, porque é uma pessoa tão importante no teatro, né? Então, acho muito legal, tanto quanto o Serrone, enfim. Parabéns para vocês todos também, tá? Muito obrigada, Jussara. Bom, para mim, assim, mais um comentário. Eu sou um pesquisador de teatro contemporâneo, teatro alternativo, e atualmente eu fiz uma pesquisa sobre teatro alternativo. E assim, foi muito difícil para concluir a minha pesquisa, porque eu não tive acesso a material, porque foi muito difícil encontrar, mesmo em livros, mesmo em material de websites sobre... A minha pesquisa foi mais direcionada para a cidade de São Paulo. Eu não tinha quase nada, assim, não tinha muita coisa para falar. E aí, essa conversa, agora eu comecei a lembrar, assim, aqui em São Paulo realmente não tem lugares onde você vai e tem um acervo, e tem de figurino, de cenário, eu comecei a lembrar de lugares que eu já fui e que eu vi no Globe Theatre de Londres, que tem aquela coisa do Shakespeare, que é super bonitinho, nos vídeos, os figurinos, tudo bonitinho, organizado. Eu tive em Buenos Aires, no Colón, que eu visitei o teatro, todo figurino, um armário não, um andar só com peruca, outro só com sapato, outro só com... Sabe? Tem inveja, assim, sabe? Eu gostaria muito que aqui no Brasil tivesse isso. E eu vi essa conversa aqui, falando, nossa, como seria bom se a gente pudesse fomentar isso nesse país, e principalmente nesse momento, onde todo mundo pede muita coisa, de pedir isso também. Tá certo. A hora das reivindicações. Vamos colocar isso na lista também? Tá bom. Exatamente. Pedir espaço para colocar esses acervos para funcionar, porque a gente tem história para contar. E assim, para a gente que está querendo continuar essa história, é muito importante ter um fio para puxar. E não é? Eu só queria agradecer também, como todo mundo está fazendo. Que bom ter alguém que tem história para contar. E para a gente poder continuar depois. É só isso. Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Mais alguém? Não, eu não vou falar não.
Então, eu vou agradecer a presença de todos e vamos aguardar justamente que muitos frutos resultem dessa nossa ação, desse cuidado pela preservação do material. E, atualmente, há muito interesse, inclusive muita pesquisa acadêmica. Uma das marcas do nosso trabalho foi essa interdisciplinaridade. E, atualmente, essa palavra está sendo, o transdisciplinar, ele está sendo a palavra, assim, o chave nesse momento, inclusive nas academias e na linguagem cênica nem se fala, porque há esse hibridismo, esse trânsito, assim, a derrubada de fronteiras, o que é dança, o que é teatro, o que é artes visuais, enfim, há esse amálgama, né, entre tantas disciplinas, tantas linguagens, e portanto, e já há 40 anos nós trabalhamos nessa direção da multidisciplinaridade, de conceber o corpo como algo integrado, todos os elementos do corpo, e também uma peculiaridade do nosso trabalho foi começar a dar espaço para o elenco, para a criatividade do elenco. Que não era mais assim, que a gente já não vinha. Nós tínhamos a proposta com clareza, mas não é que vínhamos com, assim, cada passo já coreografado previamente para... Em parte, sim, mas dávamos sempre uma abertura e uma atenção para os talentos de cada pessoa presente. O que cada um, assim, podia fazer, ou tocar um instrumento, assim, as habilidades pessoais sempre foram incorporadas. Porque, então, a nossa atenção grande era para cada um que estava ali fazendo parte do elenco, e que aquele que tivesse muita técnica, bem-vinda a sua técnica, a gente vai, então, a fundo no desenho da sua técnica. Outro tinha menos técnica, mas tinha uma personalidade, então, que podia ser cômica, ou podia tocar um instrumento, então a gente vai, porque a plenitude do elenco de cada um que está fazendo o trabalho cênico, que a gente chamava de peças de dança, para nós sempre foi isso fundamental. Acho que a Solange também está aqui, que trabalhou conosco, e sabe que a escrita, porque a dança, a escrita coreográfica, ela parte de muito pouco, parte de uma ideia. Você não tem uma música, nem música pré-estabelecida, nem um texto pré-estabelecido. Usa texto, assim, extratos, frases, pequenas frases. E a música geralmente vem se acrescentar depois, como no cinema, dependendo do clima, do que a peça está pedindo. E então, essa permeabilidade que essa linguagem coreográfica tem é que permitiu também a absorção das novas mídias, como o vídeo. A dança sempre foi, assim, aberta para a inserção dessas novas linguagens. E eu acho que a dança contemporânea, hoje em São Paulo, ela alcançou um nível muito alto. Ela ainda não tem um nível de receptividade, ou seja, um número de espectadores muito vultuoso, justamente porque ela pede, assim como as artes visuais,
elas pedem um aparato, uma disponibilidade do aparato sensível da pessoa, e sem a mediação da palavra. E isso para muitas pessoas ainda é difícil, que tem a necessidade sempre do vínculo verbal, que é o nosso aparelho mais conhecido. Mas eu acho que acredito que aos poucos as pessoas vão compreender isso, assim, na verdade está desarmado e para apreender e disponível para receber, assim, uma linguagem que é, antes de tudo, sensorial. Bom, acho que tá bom, falei bastante. Muito obrigada. Por fim, não sei se alguém da equipe quer falar alguma palavra sobre o processo, ou as produtoras, a Mônica, a Thalita. Acho que só agradecer mesmo. Obrigada. Tá bom. Então, agradecemos no início, agradecemos no final. Muito obrigada. Muito bem, parabéns. Nossa, que maravilha, aqui de uma cópia. Eu sou da geração. Maravilha, eu que agradeço. Conseguimos, Mônica, conseguimos.